A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero convidar vocês para ler comigo hoje algumas passagens das Escrituras Sagradas. Eu quero começar pelo livro de Efésios 2, versículo 8 ao versículo 10, que está escrito assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se gloria. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, eu quero chamar a sua atenção a respeito da salvação. Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, quando nós recebemos a graça de Deus, elas nos capacita para praticarmos as boas obras. Então, a graça de Deus, ela vai nos ensinar algo. Quando recebemos a graça, Paulo ensina que a graça, ela vai nos ensinar algo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se gloria diante de Deus. Mas nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para praticar as boas obras. As obras não salvam, mas o salvo pratica as boas obras, porque foi para isso que nós fomos criados por Deus. É o que Paulo nos ensina, Efésios 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, Deus nos criou para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, as boas obras são prática do salvo. Por isso que pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se gloria. Então, através do sacrifício do Senhor Jesus, nós somos salvos. Então, quando recebemos essa graça, ela nos ensina algo muito importante. Vamos ver o que Paulo escreveu em Titos 2, versículo 11 ao versículo 15. Eu quero chamar a sua atenção
para isso. Vamos lá. Titos 2, versículo 11. Está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, aqui, todos os homens são salvos pela graça de Deus. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. Titos 2:11. Agora no 12, preste atenção quando essa graça se manifesta a nós. O que acontece na nossa vida? Está escrito assim: ela quem? A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, você viu aí o que a graça de Deus ela nos ensina? Ela nos ensina a renunciar à piedade, renunciar às concupiscências mundanas. Então, quando nós recebemos a graça de Deus, nós vamos nos libertar automaticamente, porque a graça não é apenas favor imerecido. A graça, ela é um revestimento de poder, que ela nos capacita e nos liberta imediatamente. Então é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Titos 2, versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Agora, meu irmão e minha irmã, no versículo 13, 14 e 15, vamos continuar. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando pela volta dele, é promessa dele. Agora o 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, as obras, elas não salvam, mas o povo que Jesus Cristo vai vir buscar é esse. É um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Porque quando nós recebemos a graça faz isso conosco. Ela vem para nos libertar de toda impiedade, de toda maldade e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, o versículo 14 diz: o qual se deu a si mesmo, falando do Senhor Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de
toda impiedade. Foi o que Jesus Cristo fez. E purificar para si um povo, seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Agora, vamos continuar. Titos 3, versículo 3 ao versículo 8. Está escrito assim, falando de nós, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e invejas, odiando-nos uns aos outros. Então isso é o que nós era antes de conhecer a Cristo, antes de receber essa graça que nos foi dada. Por isso que quando nós recebemos essa graça, ela nos ensina a nos livrar de tudo isso. Agora, no versículo 4, mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, que é o Senhor Jesus, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, vocês estão vendo aqui que agora, quando Jesus Cristo apareceu, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, ele nos salvou, não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Então, segundo as suas misericórdias, Jesus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O versículo 6, que abundantemente ele derramou sobre nós, pois Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Espírito Santo foi derramado sobre nós, essa graça libertadora. Então agora, o versículo 7, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feito herdeiro, segundo a esperança da vida eterna. Agora, quando nós, sendo salvo, somos herdeiro da vida eterna. Então agora, o que Paulo nos ensina através dessa graça? Paulo diz no versículo 8, fiel é a palavra. E isso quero que deveras firme, devemos ser firme, para que os que crê em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas.
e proveitosa aos homens. Eu li na Bíblia João Ferreira de Almeida. Agora, eu lendo aqui na Bíblia NVI, o versículo 8, Tito 3,8 diz assim: fiel é essa palavra, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que crê em Deus se empenha na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e útil aos homens. Então, você viu aqui que quando recebemos essa graça, Deus nos capacita para praticar essas boas obras, não que essas boas obras nos salva, mas o salvo pratica essas obras, porque foi para isso que nós fomos feitos por Deus em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, eu quero continuar lendo. Agora eu quero ir para Tiago 2, versículo 20 ao versículo 26. Eu quero chamar a sua atenção, porque muitas pessoas pensam que o ensino de Tiago choca com o ensino de Paulo. O mesmo que Paulo ensinou foi o que Tiago ensinou. Então, vamos lá. Tiago 2, versículo 20. Está escrito assim: insensato é uma afirmação. Estou lendo na Bíblia NVI. Insensato quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? É uma pergunta, certo? Aqui tem uma interrogação. Agora o 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Aqui é uma pergunta. Agora preste atenção no 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Tiago diz que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, você entendeu por que Tiago diz que fé sem obra é morta? Então, a fé de Abraão, ela foi aperfeiçoada pelas obras. É o que Tiago está dizendo. Tiago 2, 22. Agora, o versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, no 23, Tiago está dizendo que cumpriu essa escritura de lá de Gênesis. Cumpriu. É isso que Tiago está falando. Agora, no versículo 24, Tiago continua. Veja que uma pessoa é justificada por obra e não apenas por fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta,
não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ele faz uma pergunta, não foi ela justificada pelas obras? Agora o 26, ele diz, assim como um corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Por isso que fé e obras andam juntos. Agora, para encerrar, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero terminar com um versículo que está no livro de Deuteronômio 6, versículo 24 e versículo 25. Esse aqui eu estou lendo na Bíblia hebraica, que está escrito assim: Adonai ordenou que guardássemos todas essas leis. O temor a Adonai, nosso Deus, sempre para o nosso bem, para que Ele nos guardássemos com vida, como nos encontramos hoje. Agora o 25. A obediência cuidadosa de todos os mandamentos diante de Adonai, nosso Deus, como Ele nos ordenou fazer, será a nossa justiça. Então você vê que a obediência aos mandamentos de Deus será a nossa justiça. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse que os mandamentos que ele ensinou não era dele. Ele recebeu de Deus aqueles mandamentos. E o seu mandamento era vida eterna. Nós vamos encontrar isso lá no Evangelho de João 12. É só você ler João 12, do versículo 46 em diante, vocês vão encontrar isso. Por quê? Nós temos que obedecer os ensinamentos que o Senhor Jesus nos ensinou através daqueles profetas do passado, através dos ensinamentos do Senhor Jesus, através dos seus apóstolos que ele escolheu. Porque, meu irmão e minha irmã, nós não somos salvos por pertencer a alguma igreja, por pertencer a algum grupo religioso. Não. Nós somos salvos por pertencer ao Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Foi Jesus que nos salvou através da sua morte ali na cruz. Ele nos perdoou todo o pecado. Os nossos pecados está perdoado pelo Senhor Jesus. Aquele que crê nele, como diz as Escrituras. Então, o que nós devemos fazer é obedecer os seus ensinamentos. Por isso que Paulo disse que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se gloria diante de Deus. Mas nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para fazer, praticar essas boas obras. Que Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, a todos vocês, e fique com Deus até o próximo vídeo.